Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar a nossa última aula do nosso curso de pregação, né? Uma alegria poder chegar até aqui com vocês, né? E depois dessa jornada, né? Muitos desafios, e a gente consegue chegar até o final. E eu espero ter podido ajudar os irmãos, ter podido servir aos irmãos nesse tempo, e que eu tenha conseguido aí pelo menos colocar um desejo, um gosto na boca dos irmãos por prosseguirem, né, aprofundarem cada vez mais a temática da pregação, tá? E principalmente aí concluindo com esse tema, com esse estudo das 4 páginas do sermão, que é um guia para a pregação bíblica. Eu espero que os irmãos estejam sendo desafiados também, né? Então vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos abençoe na última aula desse treinamento, na aula 18, né? As 4 páginas do sermão, parte 2. Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar ao longo dessas 18, 20 aulas que tivemos, juntando com as aulas extras. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permitiu, ó Pai, tirar esse tempo, dedicar esse tempo para o aprendizado da Tua palavra nessas temáticas. Que o Senhor nos ajude a conseguir pôr em prática tudo quanto a gente aprendeu. Que a gente possa, de posse do material, de posse das aulas, de posse dos vídeos gravados, a gente possa cada vez mais aperfeiçoar o nosso ministério de pregação. Nos ajude, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, nas nossas carências, Pai. E que possamos hoje concluir com chave de ouro, Senhor, sendo coroados pela aula, por essa última aula que trata também das 4 páginas do sermão. Que essa metodologia, essa visão, essa filosofia de pregação também possa, de alguma maneira, nos nortear no nosso ministério, que a gente possa ser acrescentado, ó Pai, auxiliado por esta metodologia. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, para quem esteve na aula passada, já sabe do que se trata o sermão de 4 páginas, né? É um sermão que é baseado numa metáfora que identifica as 4 funções teológicas do sermão. São 4 páginas porque cada página significa 1/4 do sermão e providencia um foco específico dentro do desenvolvimento da mensagem, né? Então, pregar num sermão de 4 páginas seria respeitar um método que vê em 4 páginas, nessa metáfora de 4 páginas, a forma de apresentar o sermão. A página 1 é aquela que apresenta o problema, o conflito enfrentado pelo autor bíblico e seu público original. A página 2 analisa conflitos semelhantes em nosso próprio tempo. A página 3 redireciona nossa atenção à Bíblia para, assim, identificar como Deus estava em ação no contexto original do livro canônico. E a página 4 aponta para a ação de Deus em nossos dias, no mundo hoje, no nosso mundo hoje. Então, este método é um guia aos leitores da Bíblia Sagrada, aos pregadores, aos arautos de Deus, através de um processo de preparação do sermão com o objetivo de compor esta mensagem ou mensagens que desafiam e trazem esperança, concentrando-se mais em Deus do que nos homens e respeitando essa metodologia. Na semana passada, a gente falou sobre a página 1 e a página 2, demos uma ênfase maior a essa página 1 e a página 2, falando que a página 1 vai para o mundo bíblico através das lentes de um problema. Então, o foco da página 1 é justamente o problema no texto bíblico, no mundo da Bíblia, né? Então,
como diz o Brian Chappell no seu livro Pregação Cristocêntrica, a gente vai atrás do foco na condição decaída, né? Então, FCD, né? Amor, era Mateus 35? Oi? Foi Mateus 35? Então, a gente foca nessa questão da condição humana caída. E a gente vai, na página 1, identificar a falha humana em viver de acordo com a vontade de Deus, as consequências dessas atitudes, das falhas e os danos causados pelo pecado. Então, uma breve introdução acaba antecedendo ali a página 1, ilustrando o problema que será tratado no sermão. A página 2, né, quando a gente vai para a página 2, a gente vê que a página 2 ela trata do nosso mundo através das lentes do problema. Então, é uma aplicação da página 1. A página 2, ela desenvolve a página 1 na perspectiva da atualidade, da contemporaneidade. Se na página 1 a gente vê o problema no mundo bíblico, e a gente desenvolve o problema lá, e então, né, você vai falar sobre coisas que aconteceram naquele momento, lá atrás, lá na época bíblica, com os personagens da Bíblia, e você vai falar sobre isso, criando uma espécie de filme, uma história imagética, né, detalhando a vida dos personagens e tudo mais. Já na página 2, você traz o problema para os dias de hoje. É um movimento da Bíblia para o contexto atual, para os nossos dias. O mesmo tipo de problema bíblico pode ser explorado agora nos nossos dias, na página 2. E aí você apresenta sugestões práticas de atitudes corretas, missão diante do problema, conta uma história, uma ilustração, né, que ilustra o problema no mundo atual. Então você faz uma ponte. Por isso que John Stott diz que pregar é construir uma ponte entre dois mundos. Você pega o mundo bíblico e transporta ele para os dias atuais. É claro, sem em nenhum momento desprezar tudo aquilo que a gente fez até aqui no curso. Exegese, interpretação, histórico, gramatical, literário, contextual, a gente fazer todo aquele trabalho, todo aquele processo não vai ser desprezado, pelo contrário, ele agora vai ser aplicado num sermão que cumprirá o seu papel de ler, expor, explicar e aplicar o texto bíblico para os dias de hoje. Essa é a ideia. É o sermão expositivo. Então, usando essas 4 páginas como metáfora, você vai falar do mundo bíblico, do problema do mundo bíblico, e você vai falar do mundo hoje, o problema do mundo hoje. Ok? E aí a gente vai adiante, né? Para a página 3. E eu queria, então, apresentar para vocês a página 3 aqui no nosso slide, certo? E conversar com vocês um pouquinho e depois falar de um texto bíblico, tá? O texto bíblico que a gente vai estudar é o texto de... Hoje a gente vai estudar o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, que é o texto do cego Bartimeu, tá certo? Então a gente tem um exemplo aí, a gente vai estudar como exemplo, a gente vai ter um tempo para isso, para estudar um exemplo do sermão de 4 páginas, baseado no texto do cego Bartimeu, Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Ok? Vou colocar aqui o slide para a gente ir para a página 3 do sermão. Sermão de 4 páginas, a 4 páginas do sermão, a gente vai para a página 3. Do que trata a página 3, gente? Se a página 1 falou do problema no mundo bíblico, se a página 2 falou do problema no mundo de hoje, a página 3 fala do quê? O mundo do texto bíblico através das lentes das boas novas, através da lente da graça de Deus, através da lente da solução que Deus traz, da solução que Deus provê, do Evangelho, a partir da lente do Evangelho,
a partir da lente das boas novas, da graça de Deus. Então, a página 3 apresenta as boas novas em resposta ao problema. A ação salvadora de Deus no mundo bíblico, que motiva e capacita seu povo diante do conflito. Então, a boa nova deve ser declarada em uma frase. E todas as vezes que a gente for falar sobre a solução do problema no mundo bíblico, a gente vai falar ou de Deus Pai, ou de Deus Filho, ou de Deus Espírito Santo, que devem ser o sujeito gramatical da frase tema. Ou seja, quem está agindo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três juntos, a Santíssima Trindade? Quem está trabalhando ali? O que ele está fazendo? O que ele está trazendo como resposta ao problema? Qual é a ação redentora de Deus, salvadora de Deus? O que Deus está fazendo para resolver aquela situação? É isso que a gente fala na página de número 3. A nossa atenção é redirecionada para a Bíblia para identificar como Deus estava em ação no contexto bíblico original, no livro canônico, trazendo a sua graça, trazendo a sua solução. Depois disso, a gente tem a página 4. Semelhante à página 2, a página 4 é uma aplicação da página 3. A página 2 aplica a página 1. A página 4 aplica a página 3. Então, a página 1 fala do problema no mundo bíblico, a página 2 fala sobre o problema no mundo atual. A página 3 fala da solução no mundo bíblico, da graça no mundo bíblico. A página 4 fala sobre a graça nos dias atuais, a solução de Deus nos dias atuais. Então, é o nosso mundo através das lentes das boas novas. É um movimento de aplicação que identifica o que Deus está fazendo em relação ao problema no nosso mundo. É uma ação de Deus similar à que ele fez lá no passado, identificada na página 3. E aí você vai também, da mesma forma, conter histórias, conter ilustrações que exemplificam as ações de Deus sobre o problema semelhante, similar àquele do mundo bíblico, e convido os ouvintes a se engajarem na missão. Sempre tem essa questão do engajamento na missão. Ok? Beleza? Então, gente, nós temos aí a página 1, página 2, página 3, página 4. O sermão de 4 páginas movimenta, de certa forma, a história bíblica, valorizando a narrativa, história que faz as pessoas a vivenciarem a passagem, a tirarem a conclusão da passagem bíblica. O movimento do mundo bíblico para o mundo contemporâneo. Então você tem um problema no mundo bíblico, problema no mundo contemporâneo, a graça no mundo bíblico, a ação de Deus na Bíblia e a ação de Deus no mundo contemporâneo, a ação de Deus no mundo bíblico. A graça de Deus no mundo, melhor dizendo, contemporâneo. Essa é o quadro, né, do sermão de 4 páginas. Alguma pergunta até aqui, gente? Os irmãos querem perguntar, falar, acrescentar, para a gente poder partir para um exemplo. Na verdade, a gente vai fazer pelo menos 2 exemplos aí. Eu passei um para os irmãos lá. Nós vamos fazer dois exercícios. Alguma pergunta? Cada um de uma vez, gente. Precisa brigar. Pastor Luiz. Oi, Marcos. Boa noite. Boa noite. Eu estou encontrando dificuldades porque eu perdi algumas aulas e eu não consegui recompor. E quando você mandou aqui download, só vi sua página 1 e 2. Aí depois eu vi um outro lá com a página, até a página 4. Mas nessa aula em específico, eu estou encontrando assim, um pouco de dificuldades. A gente perde um pouquinho. Eu tive, assim, nessas últimas semanas, muitas tribulações. A gente está, assim, na igreja, um processo de escolha de liderança. Então, assim, estou justificando, mas não estou entregando os pontos. Eu estou aqui com os irmãos, eu quero aprender, e isso é muito bom, tá?
Amém. Abençoe. Não entrega os pontos, não, irmão. Entrega não. De jeito E, nenhum. e a aula de hoje, ela é complementar complementar a aula da semana passada, tá? Então, tudo que a gente está falando hoje, a gente começou a falar na semana passada, está só complementando, é baseado nesse livro, as 4 páginas do sermão. O vídeo que a gente passou lá para vocês, o vídeo não, o podcast, né? É muito importante que vocês ouçam o podcast, ouçam na íntegra, né? Vai valer muito a pena. Eu coloquei o link da aula passada só agora, peço desculpas aos irmãos por isso, eu tinha pensado que eu tinha mandado para vocês, não havia mandado, peço perdão, mas coloquei o link da aula passada lá no grupo, tá? E o que a gente vai fazer aqui é dar continuidade àquilo que a gente começou na semana passada, falando das 4 páginas. Eu preciso ter um feedback dos irmãos para a gente continuar a respeito, se ficou clara essa questão das 4 páginas. E se agora a gente pode fazer exercícios para entender melhor, mas agora de uma maneira mais prática, as 4 páginas na leitura bíblica. Eu só preciso saber se a gente pode realmente continuar e se tem alguma dúvida, né, que precisa ser esclarecida sobre o que a gente falou até aqui. Me refiro às aulas da semana passada e dessa semana, tá? Oi, Natan. No caso, professor, a proposta aí das 4 páginas na verdade, identificar tanto a questão do problema quanto a questão da graça. Isso. Tanto que o senhor, na semana passada, até pediu para que a gente lesse o texto de Lucas para identificar, né, tanto esse ponto do problema e passar para a graça, tanto na questão bíblica e atual e as outras 3 da questão da graça, né, outras 3, perdão, a terceira e a 4ª página da graça, tanto no contexto bíblico e no contexto atual, correto? Isso, justamente. Então tá bem claro. O texto que eu pedi para vocês lerem, qual foi o texto? Peraí que tá anotado aqui. Lucas 13, 31 a 35. Lucas, capítulo 13, 13. 31 ou 35. Tá. E o texto fala sobre o quê? Vamos lá. Fala sobre a mensagem de Jesus a Herodes, o lamento sobre Jerusalém. A mensagem de Jesus a Herodes, o lamento sobre Jerusalém. Sim. E aí, Qual é o problema? O que vocês identificaram aí? O problema, a graça? Como é que ficou essa leitura aí? Vocês querem compartilhar? O problema no mundo bíblico, o problema no mundo atual, a graça no mundo bíblico, a graça no mundo atual. Como é que vocês poderiam identificar aí? Isso pode ser, você pode falar sobre mais de uma coisa, né? Então, a ideia desse exercício era contrastar o problema com a graça. O problema com a graça. O problema com a graça. Pastor Luiz Felipe, eu não consegui ler, porque é fechamento de escola, eu estava na correria aqui. Mas eu vou, se o senhor der um tempo aqui para a gente ler, eu vou dar uma lida aqui rapidinho e vou trabalhando com o senhor. Então, eu vou deixar esse exercício ainda para casa. A minha proposta é a gente fazer um outro exercício. A minha proposta é a gente fazer agora a partir do cego Bartimeu. Tá bom? Então tá. Tudo bem? Eu vou projetar aqui o texto do cego Bartimeu. E aí a gente vai fazer a partir do texto do cego Bartimeu. E esse daí continua para casa para vocês fazerem. Tá bom? Eu vou projetar aqui o texto do cego Bartimeu. Olha lá. Esse é o exemplo. Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Quem pode ler para mim, por favor?
Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Por favor, obrigado. E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar. Vou passar um segundinho aqui. A gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ok. Então a gente tem aí alguns versículos de Marcos 10. Esses versículos, eles formam aquilo que a gente chama de um parágrafo bíblico, um parágrafo de pregação. É um parágrafo fechado, tá? Que fala sobre uma história, conta uma história, uma narrativa, né, a respeito do cego Bartimeu, ok? Então, estando de posse desse texto, que é um texto muito conhecido, né? O cego de Jericó é um texto muito conhecido. O que a gente tem que fazer como exercício nesse texto? A gente tem que identificar 3 coisas. Né? 3 coisas que a gente precisa apontar no texto bíblico. Quais são elas? Estão aqui. Deixa eu colocar para vocês verem. Ó, essas 3 coisas. O problema, a graça, a missão. Essas 3 coisas a gente precisa apontar. Qual é o problema desse texto? Qual é a graça desse texto? Qual é a missão desse texto? A missão, gente, ela vai estar envolvida sempre com a questão da resposta ao problema e à graça. O sermão de 4 páginas trabalha o problema e a graça. A missão é a conclusão final. É uma aplicação final. Como que a gente pode identificar o problema nesse texto? Foi falado, né, no podcast sobre isso. Então a gente está relembrando e fazendo o exercício. Qual é o problema que a gente encontra nessa passagem? Lá no mundo bíblico. Como que esse problema pode se assemelhar aos problemas que a gente tem hoje aqui? Qual é a graça que esse texto apresenta? A maneira como Deus está trabalhando lá no texto. E como que essa graça nos alcança hoje? Como que ela se aplica hoje? E diante do problema e da graça, como é que a gente tem que agir? Quais são os desafios que a gente tem? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos identificar o problema, a graça e também a missão? Apontemos aí o problema. Mendigo cego. O mendigo cego. Esse é o problema do texto? O que vocês acham? Vamos discutir, gente. Esse é o problema do texto? O mendigo cego? O principal problema? Numa frase, qual seria o problema desse texto, apresentado por esse texto? Vocês acham? Fala, William. Eu diria que seria a falta de compaixão, de misericórdia dos discípulos de Jesus diante de um homem cego. Ah, mas você está demais, hein? Repete, por favor, William. A falta
compaixão e misericórdia dos discípulos de Jesus diante de um homem cego. A falta de misericórdia e compaixão dos discípulos de Jesus diante de um homem cego. O que vocês acham, gente, dessa frase? Ela está completa? Ela alcança o problema que o texto nos apresenta de uma maneira ampla? O que vocês acham? Mas eu não estou vendo a falta de compaixão dos discípulos aqui, não. Tem que ler de novo, peraí. Vamos lá, gente, quero ouvir vocês. Eu acho que sim, porque a cena, né, essa passagem, é que Jesus está passando com seus discípulos e uma pessoa que está à margem da sociedade, que está à beira do caminho, um cego, que está à margem, que está esquecido, clama por Jesus, grita por Jesus. E o texto fala que ele é impelido a que se cale. Ele é um incômodo. Os discípulos o veem como um incômodo, com algo chato, constrangedor. Isso é a cena que está acontecendo. E a frase do irmão aí passa esse entendimento para nós. Então, eu acho que a frase está correta. Legal. Então, olha só, a gente está identificando primeiro o problema no mundo bíblico. Ok? Esse é o problema. Qual a dificuldade? Qual a situação aí? Numa frase. A falta de compaixão e misericórdia dos discípulos para com o homem cego. Pastor, fala, meu querido. Eu colocaria, assim, um cego é sentado à beira do caminho. Esse é o problema? Esse seria o problema? Um cego sentado à beira do caminho? Pastor, mas Pode falar. o título não fala que é o discípulo, fala que muitos repreenderam. Esse muitos não falou que eram os discípulos. 48 aí, ó. É muitos. Quem seriam então esses muitos? Né? Quem seriam? A multidão que estava acompanhando? A multidão, no caso, poderia ser os homens de uma maneira geral? Sim. Então, o texto está apresentando... Mais homem que Então, a gente tira a palavra discípulos e coloca a palavra homens. A falta de misericórdia e compaixão dos homens para com um cego que está na beira do caminho? Seria isso? Seguindo o pastor. Uhum. Oi? Esse versículo 48 dá a entender que são as pessoas que estavam nas mesmas condições que o cego. Porque havia várias pessoas ali no meio do caminho. E esses amigos que estavam ao redor dele que pediram para que ele pudesse ficar quieto, né? Para não chamar a atenção de Jesus. Então, não daria esse sentido de pessoas que estavam na mesma situação, à beira do caminho, que repreendeu esse cego. Não sei, será? Não sei. Porque, veja só, preste atenção, o texto diz, no versículo 46, que uma grande multidão saía de Jericó, junto do caminho estava sentado o mendigo. Então, assim, havia um grande número de pessoas junto com Jesus. Então, não significa que o número de pessoas estava próximo do homem, não, mas que estava junto com Jesus. E esse grande número de pessoas fala dos discípulos também. Ó. E quando ele, seus discípulos e uma grande multidão, então os discípulos estão incluídos nesses homens como um todo, né? Na multidão como um todo. Então, quais são os personagens aqui? Quais são os atores dessas cenas, dessa cena aqui, gente? Os atores. Quem que a gente poderia ticar aqui como os atores dessa cena? Vamos lá? Nós poderíamos indicar, Felipe, os mais próximos seriam os discípulos, no caso, apóstolos. Os discípulos, apóstolos. Os discípulos, tá certo, que não estavam, que não eram os apóstolos, não era o grupo dos apóstolos. Jesus. Porque a gente pensa muitas vezes que só existiam os apóstolos, mas não é verdade. Existiam muitos discípulos de Jesus que não faziam parte dos apóstolos.
Isso. Mas era uma quantidade bastante razoável para aquela época. Sim, sim. Tá certo? E tinha aqueles que seguiam a Jesus porque viam os milagres, que no caso aí poderia se identificar com uma grande multidão. Então aí nós teríamos basicamente essas três correntes, né? São os simpatizantes, né? Os discípulos que estavam um pouco mais afastados e a grande multidão que seguia ele porque via a sabedoria, o conhecimento, tá certo? E as curas, tá certo, que ele fazia. Ótimo, tá? Ótimo, pastor. Olha só, presta atenção, hein? A gente pode identificar, então, que essa grande multidão, a grande multidão, a gente tinha ali os apóstolos, a gente tinha os discípulos um pouquinho mais distantes dos apóstolos, a gente tinha uma multidão que tinha a ver com os consumidores, com os simpatizantes da fé, os curiosos. Todos esses estavam em redor de Jesus. Os críticos, né, os incrédulos, então, estavam em redor. E qual é a ideia? A ideia aqui é que está Jesus, estão os discípulos, estão esses outros homens e mulheres que seguiam Jesus, que compunham essa multidão, saindo de Jericó, junto do caminho, estava sentado um mendigo chamado Bartimeu. Ok, gente? Qual é a ideia? De que com Cristo havia um grupo de pessoas e que eles encontraram esse cego mendigo. Aí o texto já vai falar do outro ator. Outro ator que eu digo é outro personagem que ganha notoriedade na passagem. Qual é o outro personagem? Versículo 47. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele quem? O cego, né? Começou a gritar. E ele grita, desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí a palavra compaixão. Então, qual é a ideia aqui? De que ele grita por compaixão, ele grita por Jesus, porque ele ouviu dizer que era Jesus o Nazareno que passava ali, junto com aquela multidão. Então ele grita. Só que enquanto ele grita para Jesus, a multidão, ou alguns da multidão, representando a multidão, repreendiam ele para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Gritava ainda mais. Eu acredito que gritar ainda mais, ele gritava mais alto e mais intensamente. Com mais fervor, querendo gritar, querendo ser ouvido. Aí quando ele quer ser ouvido, o versículo 48 diz, o versículo 49 diz que Jesus parou e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Ele era cego, mas não era coxo. Ele não via, mas ele andava. Ele podia... Então, quando ele soube que Jesus estava chamando ele deu um salto. E Jesus lhe perguntou, que queres que te faça? O cego respondeu, mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Qual o problema? Disseram aí, vocês foram compondo. A falta de compaixão, a falta de misericórdia dos homens. A gente não pode falar quem era, né? Se eram os discípulos, se eram os apóstolos, se era a multidão, mas o fato é que todos se silenciaram diante do clamor do homem
e não manifestaram compaixão para com ele, concordo? O que é contrastado com a atitude de quem? De Jesus. Jesus. Então, qual é o problema desse texto? A falta de compaixão dos homens para com um cego que estava na beira do caminho. Eu falaria até a falta de compaixão dos homens para com o semelhante. Para com o próximo, para com os necessitados. Para com os necessitados. Ok? Só que aí a gente precisa entender o seguinte, a página 1, ela vai falar do mundo bíblico. Então não tem problema a gente falar falta de compaixão da multidão que seguia Jesus em relação àquele cego que estava na beira do caminho. Cego Bartimeu. O filho de Timeu. A gente não tem problema, porque a gente está falando do mundo bíblico. Aí, quando a gente vai falar a página 2, aí a gente fala para os dias atuais. Concordam? Sim. Ok, gente? Aí a gente vai usar a falta de compaixão das pessoas de hoje, né? Certo? Tudo certo, gente? Compreenderam? Sim. Ficou claro? Sim. Beleza. Beleza. Ô, pastor Felipe, Oi. nessa passagem que pede para ele ficar em pé, 49. Peraí. 49, que diz assim, Jesus parou e disse, chamai-o, e chamaram. E o cego lhe disse, coragem, levanta-te. Essa coragem tem significado assim, que na hora mesmo, ele grita pela emoção, mas na hora que vão chamar ele, dá aquele medo dele ser repreendido. Essa coragem quer dizer o quê? Então, coragem seria questão de ânimo. Anime-se. Essa seria a ideia. Anime-se, cara. Alegre-se. Porque você está sendo chamado. Entendeu? Sim, de alegria, então. Seria essa a ideia. Coragem. Ânimo. Jesus está chamando você. Levante-se. Ele está te chamando. Seria essa a ideia. Sim. Entendi. Entendeu? Tá, gente. Então a gente está vendo aqui o problema nas lentes do mundo bíblico. Ou melhor, o mundo bíblico nas lentes do problema. E agora a graça. Como é que a gente poderia trabalhar a questão da graça? A restauração da visão? Oi? A restauração da visão? Essa é a graça, a restauração da visão, né? Porque a graça responde ao que Deus está fazendo sobre o problema da frase 1, ou seja, do problema da página 1. O que Deus está fazendo? Aí, quando a gente fala de Deus, a gente pode falar do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito. O que Deus está fazendo em relação ao problema? Trabalhando a fé dele. Pode ser? Trabalhando a fé? Ok. Trabalhando a fé. Mas o que mais? Porque assim, se o problema é a falta de compaixão dos homens para com o necessitado, como é que Deus responde à falta de compaixão dos homens pelo necessitado? Ele responde com? Amor. Com amor, com compaixão. Ele se compadece dos necessitados. E quem é que faz isso ali naquele texto específico? Jesus. Então, como é que a gente pode colocar a página 3? Jesus manifesta compaixão, exerce compaixão pelo necessitado. Bartimeu. Pelo cego. Ok? Então, olha só, a gente tem um problema e agora a gente tem a solução do problema no mundo bíblico. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para a aplicação do problema e para a aplicação da solução. Como é que a gente pode agora compor a página 2 e a página 4? Os homens, naquela época, não tinham compaixão. Eles não exerceram compaixão pelo necessitado. E hoje?
Como é que os homens hoje se comportam? De uma maneira geral, a gente está generalizando aqui. Como é que os homens hoje se comportam diante dos necessitados? Da mesma forma que nem todos os pararam, assim também no dia de hoje, nem todos não têm compaixão, né? Mas a maioria, ela precisa ser trabalhada a falta de compaixão. Ok. Só tem que melhorar ainda. Então, seria mais ou menos o seguinte, o que você quis dizer, né, Giane? Da mesma forma que os seguidores de Jesus, que a multidão que seguia Jesus, os homens que seguiam Jesus, não tiveram compaixão de Bartimeu, muitos de nós também não temos compaixão dos necessitados. Seria mais ou menos isso? A página 2? Exatamente isso, meu mestre. E a página 3? Jesus, cheio de compaixão, transformou Bartimeu. A gente está falando, então, da solução que Jesus trouxe para a vida daquele Bartimeu naquele momento. Porque o que acontece lá? Jesus, cheio de compaixão, transforma a vida dele, curando ele. Salvando ele. A sua fé te salvou. Salvando ele, transformando ele. Como que a gente pode transportar a página 3 para a página 4? Da mesma forma que Deus teve compaixão naquela época por esse cego, Deus tem a mesma compaixão para trazer sobre a nossa vida hoje. Para os necessitados de hoje. Exatamente. Então a gente faz uma transporta do mundo bíblico para o mundo de hoje. Então fica mais ou menos assim, gente. Preste atenção. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Olha. Vê se não é assim que fica mais ou menos, ó. As 4 páginas. Concordam? Sim. Agora, eu falei que a gente tinha que ver a questão da missão também. Porque assim, a gente está apresentando o que aconteceu no mundo bíblico, o que acontece no mundo de hoje, quanto à questão de problemas. O que aconteceu no mundo bíblico, o que acontece no mundo hoje em relação à questão da compaixão e da graça de Deus, da forma como Deus age. Deus continua agindo hoje, agiu lá e age agora. Só que a gente precisa também aprender a missão. O que o texto pretende provocar nos destinatários? O que o texto pretende despertar em nós que lemos a passagem hoje? O que o texto quer causar em nós hoje? O texto quer despertar nos discípulos a mesma compaixão para com as pessoas necessitadas de hoje. A mesma compaixão que Jesus tinha, ele quer que nós tenhamos pelo outro. Então, a missão é muito importante. A gente, no sermão de 4 páginas, a gente fala sobre o problema. No sermão de 4 páginas, a gente fala sobre a graça. Mas no sermão de 4 páginas, a gente também fala sobre a missão. Olha aí como é que fica. O problema. Os que seguiam Jesus não se compadecem de Bartimeu. A graça. O que Deus está fazendo? Jesus se compadeceu de Bartimeu, transformou Bartimeu. A missão, despertar os discípulos para a necessidade das pessoas. Mas aí mas aí agora não fica preso, tipo assim, despertar o povo da igreja, não fica? Porque mas é para despertar o povo que ouve a pregação. Então não preciso nesse momento me preocupar só com os não crentes. Não, eu falo para a igreja. Você vai falar também para os não crentes, porque quando você falar que Jesus se compadece hoje daqueles que são necessitados, você vai aplicar para a vida dos não crentes. Sim. Olha, você que está numa situação, você que tem uma necessidade, você que tem uma carência, Jesus se importa com você, Jesus se importa com a sua vida e tal, não sei o que lá. Mas só que você vai precisar falar da igreja, por quê? Porque a igreja que é um instrumento de Deus para se compadecer das pessoas. Sim. Tá entendendo? Então, se você não fizer essa ponte com a missão, se você não chamar a igreja para a responsabilidade, essa graça, essa ação de Deus, ela vai ser muito subjetiva. Ela não vai ser prática. Sim.
ela não vai ser perceptível. Porque a ação de Deus, ela é percebida, ela é prática na vida da igreja, de homens e mulheres que, à semelhança de Jesus, agem na vida das pessoas como Jesus age. Tá vendo como é que é importante a gente conectar a missão? É. Porque o propósito final desse texto é dizer para a igreja, para os discípulos, que eles precisam ser como Jesus. Eles não podem ser como aquela multidão que não tinha compaixão. Concorda? Sim. Tudo é treinamento, né, pastor? São coisas diferentes. Eu achei isso aí bem mais fácil, igual o senhor falou assim, não desprezando o outro, porque, na verdade, eu, Jeane, tenho que voltar o outro, treinar, mas esse, tipo assim, se for uma coisa urgente, eu treinaria esse daí, que eu peguei melhor, entendeu? Mas, com certeza, eu vou me empenhar no outro também. Mas na verdade não é que o outro seja diferente desse, excludente desse. Na verdade, o que eu quis dizer foi justamente, Jeane, que todo aquele percurso que a gente fez do texto para o sermão, ele precisa ser feito. Sim. Só que agora a gente está entendendo uma mecânica mais simples para a preparação do nosso sermão. Entendeu? E para a apresentação do nosso sermão. Ou seja, depois que a gente fez todo aquele percurso, a gente chega no final, o que eu vou passar para o papel agora? Como é que vai ser o meu rascunho final? Meu rascunho final precisa seguir esse modelo aqui. Meu rascunho final segue o modelo de problema no mundo bíblico, problema no mundo atual. Solução de Deus no mundo bíblico, solução de Deus no mundo atual. E uma aplicação da missão. Se eu usar esse esquema como uma metáfora que vai nortear meu esquema de pregação, eu consigo encaixar todos os tipos de textos e gêneros literários, todos os estudos que fiz, todas as passagens bíblicas a esse modelo de 4 páginas. E na hora de pregar, fica muito mais simples para as pessoas entenderem, recepcionarem e levarem para casa. Entendeu? Então, na verdade, é o grande finale de tudo aquilo que a gente fez. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. É o arremate final. É o arranjo final. É o esquema final de tudo aquilo que a gente fez. Então, você vai estudar passagens, você vai estudar com calma e tal, personagem, história, contexto, vai ler, vai anotando, vai registrando. De posse de todo aquele material, agora eu vou arranjar o meu material. Qual o esquema que eu posso usar? Esse aqui. Entendeu? Eu vou pregar dia 12. Uhum. Vou tentar pedir o William para filmar, para mandar para o senhor. Pega leve comigo, hein? Pega leve que eu vou tentar usar tudo que nós aprendemos aqui na aula. Certo. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos para um texto agora de Lucas, capítulo de número 13. Abra comigo aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Por favor. Encontraram? Sim. Lucas 13, versículo de número 10. Vamos ler do 10 ao 17. Posso ler? O texto diz assim:
Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Então, vinde nestes dias para seres curados, e não no dia do sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou jumento para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantém presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E dizendo essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. O que a gente pode dizer a respeito dessa passagem? Primeiro, dizer o seguinte: a passagem do cego Bartimeu, essa passagem, e qualquer outra passagem narrativa, tem aquele esquema estrutural que a gente sempre a gente apresentou para vocês aqui, a gente tem sempre enfatizado. Primeiro cenário, conflito, clímax do conflito, resolução do conflito, novo cenário. O esquema estrutural. Lá do cego de Jericó tem, aqui também tem. E agora a gente tem, além da questão da estrutura que a gente pode identificar, a estrutura tem uma ênfase, a ênfase traz a ideia central do texto. Você tem todos os detalhes aqui, os atores desta passagem, desta cena, desta narrativa. De posse, então, de uma leitura contextual da época de Cristo, como é que eram as sinagogas, o que era uma sinagoga, como que eles faziam, como é que era a lei. Então, eu fiz todo um apanhado, toda uma leitura contextual, histórica, gramatical, literária. Separei os personagens, vi as ações, os verbos. Identifiquei o primeiro cenário, o conflito, o clímax do conflito, a resolução do conflito e o novo cenário. Fiz tudo isso. Agora eu vou organizar o meu sermão. E aí me lembro que tem as 4 páginas do sermão. Eu posso organizar o meu sermão me utilizando as 4 páginas. Como é que eu vou organizar agora? Primeiro eu vou encontrar a primeira página. Eu posso encontrar a primeira página e a terceira página. Depois eu posso me voltar para a segunda página e para a 4ª página. Porque a primeira página e a terceira página falam do mundo bíblico. É o problema no mundo bíblico e a graça de Deus, a maneira como Deus está agindo no mundo bíblico. A página 2 e a página 4 falam do problema no mundo atual, no mundo contemporâneo, e como Deus está agindo no mundo contemporâneo em resposta ao problema no mundo contemporâneo. Da mesma forma que Jesus, ou Deus, ou o Espírito Santo, agem em resposta ao problema do mundo bíblico. Então, como é que a gente pode identificar isso aqui? Qual é o problema aqui dessa passagem, gente? Problema do mundo bíblico. Posso falar? Pode, claro. Então, eu identifiquei alguns problemas. Uhum. O primeiro é a mulher que veio possesso de espírito de enfermidade, encurvada há 18 anos. Uhum. Esse é um problema. E eu também achei um outro problema na indignação do chefe da sinagoga, que não queria que Jesus curasse no sábado. Tem por uma questão... Um primeiro problema com o segundo? O que você acha, Will?
Mas também tem um problema do ensinamento aí Sim, no sábado. Aqui em casa pega, né? Não, mas é justamente a questão do chefe da sinagoga que o William está se referindo, então né? tá. Eu não consigo ver o problema na mulher. A mulher não é o problema. A mulher simplesmente está doente. A mulher em si, não. Nada. Não, a mulher tem um problema. Ela não tem é um o problema, né? Ela o não é problema o da problema, ela tem um enfermidade. problema. Ela tem um problema. Uma opressão, uma possessão que lhe causa uma enfermidade há 18 anos. Sim ou não? Ela em si não é o problema, mas ela tem um problema. E ela foi até Jesus porque ela cria que poderia, de alguma forma, ser curada. E na verdade quem vai é Jesus que vai a ela. Ela está na sinagoga. O problema dela não atrapalhava ela de ouvir a lei, né? Olha que legal. Não, porque eu deixo que fala assim, no versículo 11. E veio ali uma mulher. Ela veio ali, mas não veio por causa de Jesus. Ela veio por causa da sinagoga. No meu estava ali, Will. Oi? No meu texto estava ali ela. Ela estava ali. Estava ali uma mulher. Ela estava. Não, é que eu estou lendo na NVI. É apócrifa, não é apócrifa, não, tô brincando. Mas a questão é a seguinte: ela estava na sinagoga, ela foi para a sinagoga, né? O problema dela, de ser encurvada, não a impedia de ir à sinagoga. Olha que legal. Interessante, né? E naquele dia, Jesus estava lá. Por um acaso, Jesus estava lá. Jesus estava lá. O problema... Por coincidência, ele estava lá. Oi, quem está falando? O problema é a hipocrisia. De não querer, de não permitir, de não concordar, né? De se revoltar por Jesus ter curado essa mulher no sábado. Legal. A hipocrisia, né, dos religiosos por ter Jesus curado uma mulher necessitada de cura, uma mulher que estava oprimida há 18 anos por uma enfermidade. Pastor Felipe, uma palavra que pode bastante ser usada nesse momento seria o legalismo, tá certo? Que é o apego, tá certo, da lei. Exatamente. Sem a misericórdia, que é o grande problema dos fariseus. Justamente. Tá, é o apego da lei sem a misericórdia. É uma das coisas que Jesus mais condena. Tá certo? Esse legalismo, tá certo, arraigado, tá? Ele mata porque ele acaba separando as pessoas, né? Entre santos e profanos, entre o justo e o injusto. Bom. Tá certo? Então, essa forma de legalismo que os fariseus tinham ali naquele momento, eles não conseguiam se desligar desse legalismo e, como consequência, a misericórdia não existia naquele momento, nem na vida deles, né? Exatamente. É um grande problema que eles têm. Então, eu vejo o seguinte: o problema, tá certo, dessa passagem, eu veria como sendo a questão do legalismo, o apego à lei sem misericórdia. Sim. É verdade. Mas vamos, você tem razão, pastor. Agora a gente precisa ser específico no recorte do texto. Tudo que o senhor falou tem muita razão. Mas se a gente for específico no recorte do texto, o que a gente vai entender? Que esse legalismo, essa religiosidade, ela é manifestada, esse legalismo é manifestado por causa da misericórdia, da compaixão e da ação divina para com uma mulher que estava há muito tempo oprimida por um problema. Ou seja, a gente tem um problema. Esse problema que existe, ele é solucionado por Jesus. E esse problema que existe, que é solucionado por Jesus, gera um outro problema. Entenderam a dinâmica? Entenderam? Na verdade, esse problema que o senhor pontuou aí, que está nítido no texto, ele já existia antes. Mas só que ele é exposto. Ele já existia. Mas ele é mais exposto quando Jesus opera o milagre. Então, assim, se eu pudesse explicar essa passagem à luz das 4 páginas, como é que eu poderia fazer? Na primeira página,
eu poderia dizer que existe um problema que tem a ver com a opressão dessa mulher há 12 anos, há 18 anos, melhor dizendo. A solução, que é a página 3, a solução, Cristo realizando o milagre. Só que existe um outro problema, que é o problema do legalismo, da religiosidade, que surge ali também. E como é que Jesus responde a esse problema? A graça de Deus responde a esse problema. Jesus também responde a esse problema. Então nós temos dois problemas e duas soluções de Deus para esses dois problemas. Concorda comigo? Agora, como é que a gente fala desses problemas no mundo de hoje? Do primeiro problema, que é a questão das pessoas estarem debaixo, muitas vezes, de opressão, de enfermidade. Como é que a gente pode fazer desse problema hoje? Falar desse problema no mundo contemporâneo? Transportando. As pessoas hoje são sãs, totalmente sãs? Fala aí, pastor João. Eu diria o seguinte, assim, a impressão que dá do texto é que Jesus, ele, quando age, né, dá a impressão de que ele faz aquilo de propósito para ver uma reação, né, das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E o que nós poderíamos trazer para o nosso dia de hoje, tá certo? Hoje nós temos, eu não vou dar uma palavra final de como é que vai ser, tá? Só estou falando aqui sobre o texto. Mas o que nós podemos ver hoje, muitas vezes no mundo, principalmente no mundo evangélico, tá? É o sentimento de santidade dos evangélicos, dos cristãos, tá certo? De tal forma isso, às vezes, traz para dentro das pessoas esse sentimento de santidade, de salvação tão profundo, que ele não consegue ver o outro com a possibilidade também de ser salvo. Tá certo? E eu vejo muito isso, é engraçado, na nossa época que nós vivemos hoje, tá? Devido a vários problemas políticos, que não é interesse nenhum entrar aqui em questão, mas a reação do mundo evangélico, que eu vejo em muitos, até amigos meus, profundamente amigos meus, tá certo? É olhar para as pessoas que são contra, tá certo? A sua definição religiosa, não, a sua definição política, tá certo? Eles não conseguem encarar essas pessoas com amor, um amor de salvação. É uma rejeição, quase que esses caras não têm salvação e eles vão morrer mesmo no inferno. É uma coisa assim bem parecida, tá entendendo? É claro que tem os seus lugares, né? Os seus momentos, os seus lugares. Mas é essa falta de empatia, essa falta de amor, de ver o outro como necessitado e que ele, que está ali sem Cristo, é igualzinho a você antes de você ter Cristo. Então, essa perda, tá certo? Dessa visão, ela é muito, às vezes, causada pelo sentimento de santidade que nós temos evangélicos e que a gente não deveria ter. Ótimo. Agora, ótimo. como você vai colocar isso aí para explicar na terceira, quarta página, eu não sei. Mas não, eu acho que... Preste atenção. O que você acabou de descrever, ela cabe muito bem na segunda página, nessa parte B da segunda página, que seria a ideia da questão da hipocrisia, do legalismo e tal, e você trabalhar essa questão da empatia, da falta de empatia, da dificuldade... Cabe muito bem, perfeitamente bem, na parte B da página 2. Entendeu? Excelente. Agora, há uma necessidade, pastor João, de se trabalhar a parte A, a parte A da página 2. Há uma necessidade. A ideia, porque o texto deixa muito claro, o texto enfatiza demais que essa mulher existia e que ela estava ali há 18 anos com aquele problema. Que ela era uma filha de Abraão, que Satanás mantinha presa 18 anos. Aí você precisa dizer, quantas e quantas pessoas aprisionadas por Satanás nos nossos dias? Quantas e quantas pessoas passando por situações dificílimas de opressão, de possessão, de enfermidades, de carência, de pobreza espiritual, de miséria espiritual, como aquela mulher vivia. Quantas e quantas pessoas sendo alvos de enfermidade, quantas e quantas pessoas sendo alvos de enfermidade física, social, psicológica, emocional,
Você pode falar uma série de coisas mostrando o cenário que a gente tem diante de nós, na cidade, dentro da própria igreja, pessoas que estão ali o tempo todo ao nosso lado. Entenderam? Então, assim, antes de você falar, viu, pastor João e irmãos, sobre essa questão da falta de empatia, mostra a realidade do cenário que a gente tem. Porque é justamente isso que o texto quer falar quando informa dessa mulher que há 18 anos sofria de enfermidade. Mostrar como que se encontra o mundo após a queda em pecado. O mundo passivo de enfermidade, passivo de fome, passivo de miséria, passivo de opressão do inimigo, passivo de sofrimento. Tá entendendo? Entenderam isso, gente? Esse cenário precisa ser colocado. Aí, quando a gente vê esse cenário, a gente vê que as pessoas são religiosas, mas são hipócritas. É capaz de se portar mais com os animais do que com as pessoas que estão do seu lado. Tá entendendo? Não é isso que o texto está dizendo? Se o animal tem necessidade, você não vai tirar ele lá no dia de sábado para levar ele para beber água? Por que essa mulher não pode ser curada no dia de sábado? Ela tem uma necessidade. Tá entendendo? Olha que profundo isso, gente. Repete tudo que eu vou pregar. Você vai anotar? Eu te passo meu esboço depois, minha irmã. Eu te passo meu esboço. No sábado passado, no chá das flores aqui das irmãs da nossa igreja, elas pediram que eu pregasse. A primeira vez que eu prego para as irmãs da nossa igreja especificamente. Ah, legal. E eu preguei esse texto que eu estou falando com vocês aqui. Muito legal. A tarefa que eu falo para vocês fazerem, eu faço. Esse exercício eu ponho em prática, né? Entenderam? Então, veja os irmãos. Nós temos um texto. Esse texto tem toda uma narrativa que precisa ser explorada em todos os seus detalhes para a gente não perder nada. E a gente tem hoje uma metodologia que pode nos auxiliar no trabalhar desse texto. Eu preguei sábado, usei essa metodologia. Eu preguei ontem à noite sobre Estevão, em Atos dos Apóstolos, usei essa metodologia. Por quê, gente? Porque essa metodologia é aplicável a todo e qualquer texto das Sagradas Escrituras, principalmente os textos narrativos. Principalmente os textos narrativos. Os outros tipos de textos a gente vai precisar fazer uma adaptação, porque aí o autor, né, o Scott Wilson, pede para a gente transformar o texto em uma narrativa, em uma história, contar uma história. Mas quando a história já está ali, é muito mais fácil. Sim. Entenderam? Mas sabe qual foi o resultado da pregação de ontem? Gente, pelo amor de Deus, não pense que eu estou querendo me favorecer de nada. O resultado da pregação de ontem em Estevão, eu ouvi, não foi 2, 3, 4, 5, não foi poucos. Dizendo que não conseguiam sair do lugar, não conseguiam piscar. Isso tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com Deus, obviamente, com o Espírito Santo, mas com a maneira como foi pintado o cenário diante deles. Quando eu falei de Estevão, eu narrei a história como se a gente estivesse lá. Quando eu falei do discurso, ele discursava nas sinagogas, e as pessoas se opunham a eles e levantaram falsos testemunhos. E não conseguiam resistir às suas palavras. Cale-se! Cale-se! E quando eu descrevi o apedrejamento, eu falei assim, e tacaram uma pedra. E pegou na testa, o sangue escorreu. Eu transformei numa narrativa, num cenário de um filme. Quando a gente transforma assim, e eu fiz isso também com a mulher, quando eu falei da mulher, eu inclusive, fiz a mímica, né? Tentei mostrar como é que é. Imagina a mulher encurvada o tempo todo, mostrando para as irmãs.
encurvada, não conseguia amarrar não conseguia. Tem gente que é gordinha e não consegue amarrar o sapato, porque não consegue se encurvar. Essa mulher não tinha esse problema, porque ela era toda encurvada, e o problema dela é que ela não conseguia ficar em pé. Entendeu? Então eu fui contando a narrativa, vou tentando trazer, pintar um quadro diante das pessoas, uma cena de uma história. E aí, depois que eu pinto essa cena da história, eu venho com a aplicação. Eu venho com aquilo que acontece no texto bíblico, de problema, com a solução de Cristo, problema nos dias atuais, como Jesus age hoje, e assim vai. A gente vai fazendo isso de uma maneira até natural. Entenderam? Mas isso é o grande finale. Isso é a cereja do bolo, gente. Todo o trabalho precisa ser feito. Exegese, lá e então, reflexão teológica, associação do texto com Cristo, a pessoa do Senhor Jesus, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem cristã, cristocêntrica, centrada em Cristo. Depois, a preparação do sermão, do esboço. Nessa parte que trata da preparação do esboço, do sermão e do esboço, encaixe, por último, a questão do sermão de 4 páginas. Porque aí você vai tornar a sua mensagem, não que a Bíblia não seja assim, eu estou falando da sua comunicação, será mais compreendida. E você fará o que você puder fazer, se esforçará do máximo que você puder se esforçar, para que as pessoas compreendam e entendam exatamente aquilo que Deus está ensinando na sua palavra. Então a exposição bíblica lá acontecerá de uma maneira clara, objetiva, direta, bem explicada, aplicada, e as pessoas glorificarão a Deus no final. Hoje eu tive o cuidado de perguntar no grupo do WhatsApp da igreja, fiz algumas perguntas. Por exemplo, olha as perguntas que eu coloquei no WhatsApp. E eu faço isso no pequeno grupo também, tá? Eu faço isso no pequeno grupo. Eu preparo um esboço do sermão com perguntas de aplicação e tal, para reflexão nos pequenos grupos. Olha as perguntas que eu coloquei. Você conseguiu assistir, ouvir e entender o que Deus falou através da pregação da palavra? 2. De que maneira a mensagem inspirou você? Como ela mexeu com a sua estrutura espiritual? 3. Com que desafios e missão você saiu ao término da pregação? Ela impulsionou você a tomar algumas atitudes práticas? Quais são elas? Ou seja, a pessoa vai voltar no texto, vai voltar no sermão. Teve irmão dando testemunho que voltou no texto, que voltou no sermão, para poder responder as perguntas. E muitos responderam para mim, eu aprendi que eu preciso ser como Estevão. Estevão foi como Cristo, eu preciso ser como Estevão. E isso é bom que faz a igreja ler, né? Justo. Você vai criando o hábito da leitura no conjunto da igreja, né? Não é só um pregador, não é só mais uma história da Bíblia, mas agora é a história contada, narrada e agora vivida e o povo colocando em prática. Agora é você, exatamente. Agora é você. É você na sua casa, junto com seus filhos, com seu esposo, é com seus amigos de trabalho, é com seus irmãos no pequeno grupo. Agora é você. A palavra continua. O ministério da palavra continua. Ele não para, ele continua. Sim, muito legal. Ele vai adiante. Ele vem para o chão, ele vem para a vida. Ele vem para a família, ele vem para o trabalho, ele vem para as minhas relações. Ele vem para a comunidade como um todo. Há uma reverberação da pregação de domingo no dia a dia. Então, tudo que a gente está falando aqui, gente, tem a ver com o ministério da pregação, tem a ver com o aperfeiçoamento do chamado, do dom que Deus nos deu, e tudo isso para a glória de Deus. Então, assim, eu quero terminar o nosso treinamento hoje, o nosso curso hoje, essa última aula, dizendo assim que eu me sinto muito feliz e realizado de poder compartilhar essas coisas que eu tenho aprendido no Senhor com os meus irmãos. É um prazer assim indescritível, sabe, que a gente tem. Eu tenho esse treinamento aqui, eu tenho cursos
que eu realizo de forma esporádicas, assim, intensivas nas igrejas. Eu, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que eu me reúno na Igreja Fluminense uma vez por mês. Sábado agora vai ter esse curso, esse treinamento lá. Eu vou lá, não ganho absolutamente nada com isso. Vou lá. A gente tem um café, né, chamado de Café e Pregação. A gente reúne pastores, 20, 30, 40 pastores já reunimos lá. E eu compartilho essas coisas que eu tenho aprendido e vivido no meu ministério com os meus irmãos. Então, alegria poder estar com os irmãos, poder compartilhar com vocês. E o meu minha maior ambição, na verdade, é ver os irmãos cada vez mais crescendo, se desenvolvendo, né, para a glória de Deus no ministério da palavra, tá? Que esse tempo possa ter sido um tempo provocativo, né? Provocou você, que tirou você da zona de conforto, talvez, e te impulsionou, dizendo, olha, tem coisa a mais para você descobrir, tem coisa a mais para você aprender, tem coisa a mais para você conhecer. Vai um pouquinho mais além, né? Deus tem algo a mais para você. É mais ou menos isso que eu quis com esse treinamento. Eu vivo esse desafio o tempo todo. Ó, essa semana, por exemplo, chegou para mim um novo texto, novo livro. Na verdade, chegou mais de um. Chegou um outro aqui, deixa eu ver onde é que está o outro. Ver se o outro está aqui também. Vou mostrar para os irmãos. A gente não para, né? Ó. Vê? O outro, gente. O outro é tão bom também. Queria mostrar para vocês. Vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu acho aqui, peraí. Mostrar para vocês. Olha aqui. Olha o que chegou para mim, ó, essa semana. A história da pregação. Ó. Volume 1, volume 2. Ó. Aqui a gente tem a pregação dos apóstolos até os reavivalistas, do iluminismo até os dias atuais. A história da pregação. Eu estou sempre me atualizando. Esse aqui, ó. Olha que legal. Para me ajudar na próxima turma do curso de pregação. Pregando Cristo em toda a Escritura. Do Edmund Kruner. Tá vendo? Aquela segunda etapa, ó, pregando Cristo em toda a Escritura. Também chegou essa semana. Né? O que torna um sermão efetivamente cristão? Cristo. Então, vai me ajudar. Além de outros livros. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. Sempre se atualizando. Então, eu espero que o nosso treinamento tenha auxiliado os irmãos a, pelo menos, entenderem essa verdade, esse princípio, de que a gente tem que estar sempre se atualizando. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço para os irmãos. E a gente vai preparar os certificados dos irmãos e enviar para os irmãos, seja já impresso, seja via online, né, via internet. A gente vai mandar para os irmãos. Se os irmãos receberem por e-mail, imprimam aí, guardem com carinho essa certificação, né? Ou então entregar pessoalmente para vocês. Tá certo? Um grande abraço. Sim, Pastor Felipe, peraí, rapaz. Eu quero te agradecer. Eu tive o prazer de conhecê-lo em uma sala de aula, onde eu estava desistindo de um curso, né, o curso de teologia, e eu falei para o meu marido, falei, hoje é o último dia que eu vou. E se não entrar um professor que me faça entender o que eu estou fazendo aqui, eu vou embora. E a primeira fase, quando o senhor entrou, o senhor disse assim, meu nome é Pastor Felipe,
E eu quero falar uma coisa para você. Falar de pessoas é decepcionante. Falar da igreja é decepcionante. Mas falar de Cristo faz toda a diferença na nossa vida. E essas frases têm me acompanhado ao longo da minha vida. No futuro, tive a oportunidade de ser liderada pelo Senhor como pastor. E mais uma vez estou sentada numa sala de aula e aprendendo cada dia mais. Eu não tenho palavras para agradecer. Dizer que o Senhor é um homem que Deus colocou uma porção a mais, canta, prega, né? Graças a Deus não toca, porque seria demais, entendeu? Mas, e de um coração muito generoso. Toca assim, gente, toca a bateria. Tá amarrado, porque não deixou nada pra gente. Mas, assim, um coração generoso, um coração que pegou o dom que Deus deu e não guardou numa gaveta. Não escondeu dentro de um guarda-roupa ou dentro do seu gabinete. É aquilo chamado, né, a candeia. Quer que todo mundo brilhe, quer que todo mundo fale de Cristo, para que todo mundo seja transformado através da palavra. Então, assim, só agradecer por mais essa oportunidade, por mais essas semanas passadas juntos. O senhor sabe que eu sou lenta, né? Mas eu não sou burra. Então, assim, vou aos poucos colocando tudo no que o Senhor nos ensinou, vou revisar os vídeos e dizer que, assim, aprendi muito e dizer que te amo, né? Amo demais o Senhor, amo demais a sua vida e dizer, assim, que se hoje eu sou um pouco melhor, foi porque tu passaste na minha vida em vários momentos. Então, muito obrigado. Minha irmã, muito obrigado pelas palavras aí. A Jeane é a esposa do William Moreira, que é um casal que chegou na nossa igreja, na nossa vida, na verdade, né? Lá em Angra, a gente tivemos juntos aí durante um tempo e o presbítero William, né, foi ordenado por nós lá na igreja, né? Foi o nosso vice-presidente da igreja lá, homem de Deus que nos ajudou muito e tem ajudado ainda a igreja lá, também o pastor que chegou lá, pastor Fábio, na igreja onde eu pastoreei. E eu tive a oportunidade de ensinar para eles no seminário ainda, na formação do seminário. E eles estão até hoje aí. São nossos amigos, né, gente? A gente tem uma carinho todo especial, um amor muito, muito legal por eles. E eu agradeço aí pelas palavras da Jeane. E eu sei que as palavras da Jeane são as palavras dos irmãos, né? Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E vamos que vamos. Tocar adiante aí esse ministério. Justamente essa a gente não desistir. É isso aí. Parece fácil, mas não é. A gente vê assim, tantos textos conhecidos que nós já pregamos tantas vezes. E se a gente voltar a pregar nesse mesmo texto, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Então, assim, o teu legado, para mim, já é o segundo curso que eu faço contigo. É verdade. Tá vendo? Eu e minha esposa, a gente saía de Campo Grande para Niterói com muita alegria no coração. E quando chegava lá, eu conheci, estava saindo de Angra, indo para onde você está agora. Ele assim, que mudança, que mudança. Amém. Eu acho que saber que a igreja está bem, você está conduzindo a igreja bem. Então, o legado se deixa para mim. Amém. A gente tem que ser o mais bíblico possível. E a pregação expositiva, como você me disse, ela impede a gente de sair do texto. É verdade. Ela impede. Bem, muito obrigado, tá? Nada, meu querido. Obrigado. Que pena que não pôde aceitar o convite para pegar no aniversário da igreja de Libieda. Mas que pena. O pastor Marcos, eu acredito que eu recebi 3 convites para janeiro. 3 convites para janeiro. Eu tive que rejeitá-los. Eu recebi 3 convites da janeiro, infelizmente. Um para Macaé, um para São Paulo e o do senhor. Eu rejeitei todos os 3. Eu vou ter que botar de férias. Não tem como pregar de férias. Mas eu agradeço muito aí a sua generosidade, a amizade, a sua esposa também. Né? Que Deus abençoe grandemente aí. Obrigado, irmãos, por terem acreditado aqui, de poderem, né, estarem aqui, investir também no meu ministério de alguma forma, a oferta que vocês dão. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe, viu, João, Kleber, os nossos irmãos de uma maneira geral aí, tá? Que Deus abençoe, o Natan,
o nosso irmão aqui, que eu esqueço o nome, que está escrito como Igreja Evangélica, eu sempre esqueço o nome, meu irmão, me perdoe. Eu agradeço a todos os irmãos, tá? Foi um prazer, Felipe. A gente se vê a todo momento, se Deus quiser. Amém. Domingo, né? Talvez de manhã, não sei se você vai estar lá. Oh, sim, sem dúvida. Domingo eu estarei pregando, viu, pastor Marcos? Não aceitei o seu, não aceitei o do pessoal da PAV. Ai, meu Deus do céu. Vou pregar domingo agora. Domingo de manhã. Aniversário da igreja. Deus abençoe ricamente, tá, irmãos? Kleber, quer falar a palavra? Eu te agradeço. Então, nos veremos domingo de manhã. Amém. Você vai estar lá também? Ah, você também é da PAV? Sim, sim. Ah, legal, legal. Amém. Queridos, Deus abençoe, tá? Obrigadão, Natan. Manda um abraço para sua mãe. Tudo de bom aí, tá, irmãos? Valeu, valeu. Um abraço. Pastor, Deus abençoe. Tudo de bom. Valeu, William. Tchau, tchau. Tchau.